Aula número 3, operações com radicais. Radicais semelhantes. Radicais semelhantes são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe bem, ó. Mesmo índice e mesmo radicando. Ó. Mesmo índice, mesmo radicando. Então, 7 raiz quadrada de 3 e 10 raiz quadrada de 3 são semelhantes. Mesmo índice e mesmo radicando. Logo, são dois exemplos de radicais semelhantes. Não são semelhantes. Olha só, o índice aqui é 2, aqui é 2, mas os radicandos, ó, 3 e 5, são diferentes. Índice 3, índice 2 são diferentes. Logo, esses dois radicais não são semelhantes. Quer dizer, esses 4 radicais. Seguindo em frente. Adição e subtração de radicais. Na adição e subtração de radicais, 3 casos podem ser considerados. Veja, primeiro caso, todos os radicais são semelhantes. Temos aqui, na letra A, 2 raiz quadrada de 5, mais 7 raiz quadrada de 5, menos 3 raiz quadrada de 5. Observe que os radicais, ó, são iguaizinhos. Se são iguaizinhos, eu repito o radical e somo os coeficientes. Ó, 2 mais 7 menos 3. 2 e 7, 9, menos 3, 6, raiz quadrada de 5. Letra B, ó, eu tenho aqui o radicando, né? Quer dizer, o radical raiz quadrada de 3, raiz quadrada de menos 3, todos são semelhantes. Então, conservo o radical e somo os coeficientes. Ó, 3 menos 1 mais 5 mais 2. 3 menos 1, 2, mais 5, 7, mais 2, 9, raiz quadrada de 3. Vamos para o segundo caso. Segundo caso, todos os radicais podem ser transformados em radicais semelhantes. Veja, letra A. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 6, a raiz quadrada de 24 e a raiz quadrada de 54. Vamos decompor o 24 e o 54. Ó, 24 decomposto em fatores primos fica 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. O 54 fica 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Por que eu coloquei ao quadrado aqui? Porque o índice aqui, ó, é 2 e facilita o desmembramento. Então, raiz quadrada de 6, que eu não posso mais mexer, né? 24 decomposto em fatores primos e 54 decomposto em fatores primos. Nesse produto aqui, o único que pode sair é esse fator aqui, né? Então, ó, o 2 vai sair, né? 2 dividido por 2, 1, né? E o 3 ao quadrado vai sair também do radical. Então, como é que vai ficar? Ó, o 2 saindo, né? O 2 e o 3, como vão ficar dentro do radical, eu posso multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. Esse 3 ao quadrado saindo, né? Permanecendo o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Verifico agora que os radicais são semelhantes. Sendo assim, conservo o radical semelhante e somo os coeficientes. 1 mais 2 mais 3, que dá 6 raiz quadrada de 6. Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso. Apenas alguns radicais são semelhantes. Veja, eu tenho aqui, ó, radical 5, né? Raiz quadrada de 5, menos 3 raiz quadrada de 5. Temos aqui um radical que é diferente, né? Radical aqui, ó, cujo radicando é 2, e esse radical cujo radicando é 5. Então, vamos juntar os radicais semelhantes. Ó. Os que possuem o radical cujo radicando seja 5, ó, vamos juntar, né, separados. Ó. Raiz quadrada de 5, menos 3 raiz quadrada de 5, menos 4 raiz quadrada de 5. E os outros, né, que não são semelhantes, ó, raiz quadrada de 10 mais 3 raiz quadrada de 2. Vamos colocar a raiz quadrada de 5 em evidência, porque os radicais semelhantes. Então, ó, raiz quadrada de 5
O coeficiente aqui é 1, menos 3 e menos 4. Menos 3, juntando com menos 4, menos 7. Mais 1, menos 6, raiz de 5. Mais a raiz quadrada de 10, mais a raiz quadrada, 3 raiz quadrada de 2. E paro por aqui, porque não posso ir mais à frente. Observação. Quando não queremos deixar apenas indicada uma adição ou subtração de radicais não semelhantes, podemos extrair suas raízes exatas ou aproximadas e, a seguir, efetuar a operação desejada. Então, vamos ver. A raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2, se você usar uma calculadora, vai encontrar aproximadamente 1,73 para a raiz quadrada de 2 e 1,41 para a raiz quadrada de 2, aproximadamente. Somando, teremos 3,14. A raiz quadrada de 36 mais a raiz quadrada de 50. 36 possui uma raiz quadrada exata, que é 6. Porém, a raiz quadrada de 50 temos uma raiz aproximada. Usando a calculadora, você pode verificar que dá 7,07 mais alguma coisa aqui. Então, vamos aproveitar só duas casas decimais. 6 mais 7,07 igual a 13,07. Cuidado! Preste muita atenção nas desigualdades abaixo. Olha só, a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 é diferente da raiz quadrada de 5. Você não pode somar, porque são raízes diferentes, tá? Vamos ver outra aqui, 2 mais a raiz quadrada de 5. Você não pode multiplicar, porque você tem uma adição aqui, da mesma forma aqui, tá? Então, não fica dessa forma. Muito cuidado. 25 mais 24 é diferente de 5 raiz quadrada de 24. Você tem uma adição. Você tem que somar 25 mais 24. Vamos ver como é que fica. 25 mais 24, 49. Raiz quadrada de 49, 7. Então, preste atenção. Você não pode fazer essa adição desta forma, tá? Bom, vamos em frente. Redução de radicais ao menor índice comum. Então, vamos lá. 2 ou mais radicais com índice diferente podem ser expressos como radicais de mesmo índice. Eu tenho aqui a raiz quarta de 3 ao quadrado e a raiz sexta de 5 ao cubo. Vamos ver o que a gente pode fazer aí? Olha só. Primeiro, vamos tirar o MMC de 4 e 6. MMC de 4 e 6 é 12. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. No lugar do 4, coloco 12. Tá? Bom, no lugar do 4, coloco 12. Agora, 12 dividido por 4, 3. Esse 3 aqui eu vou multiplicar por 2 e fazer isso aqui. 3 vezes 2, 6. Então, eu tiro o MMC de 4 e 6, que é 12. E crio um radical, tá? Com índice 12 e vou dividir. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Vamos fazer o mesmo processo aqui. O que eu fiz aqui? 12, né? 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 3, 6. Muito fácil, né? Então, vamos em frente. Olha só. Multiplicação e divisão de radicais. Primeiro caso. Os radicais têm o mesmo índice. Índice 2, índice 2. Índice 3, índice 3. Índice 2 e 2. E assim sucessivamente. Então, como é que a gente faz? Quando os radicais possuírem o mesmo índice, nós conservamos o radical e multiplicamos os radicandos. 3 vezes 8 igual a raiz quadrada de 24, certo? Aqui, vezes, né? O índice é o mesmo, repito, 7 vezes 2, 14. Raiz cúbica de 14. Vamos ver aqui. Aqui, o índice é o mesmo.
radicando 5 e 4, que eu vou multiplicar, né? 5 vezes 4, 20. E os coeficientes, né, aqueles que estão fora do radical, eu vou multiplicar também. Ó. 2 vezes 3, né? Raiz quadrada de 5 vezes 4, que é igual a 6 raiz quadrada de 20. E na divisão, tá? Mesma coisa, ó. Conservo o radical, né, com o mesmo índice e divido os radicandos. 30 dividido por 5, raiz 7 de 6. Nesse caso, ó, 21 dividido por 7, ó, eu coloco entre parênteses, né? E 10 dividido por 2. 21 dividido por 7, 3. 10 dividido por 2, 5. Bom, então, o primeiro caso, né? Eu conservo o radical com o mesmo índice e faço a devida operação. Segundo caso, os radicais não têm o mesmo índice. Vamos ver aqui, ó. Exemplo A e B. Observe você que o índice aqui é 2 e aqui é 3. Então, o que eu vou fazer? Olha só. MMC de 2 e 3, né, dos índices, né, 2 e 3, né, e vou transformar em radicais com índices iguais. De que forma? 6 dividido por 2, 6, né? Ó, 6 e 6. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. O que eu terei agora? Ó, raiz sexta, né? 2 ao cubo, 8. 4 ao quadrado, 16. Ó. Um produto de radicais com o mesmo índice, né? Conservo o radical com o mesmo índice e multiplico os radicandos. Ó. 8 vezes 16, que é igual a 6 raiz, quer dizer, raiz de índice 6 de 128. Aqui, ó, 5 e 3, MMC de 5 e 3, que é igual a 15. Vou colocar radicais, né, com o mesmo índice, ó, 15 e 15. Agora, 15 dividido por 5, 3. Vezes expoente aqui, né, que é 1, né? 3 vezes 1, 3. Então, ó, 4 elevado a 3. Aqui, 15 dividido por 3, 5. Vezes o expoente de 2, que é 1, né? 5 vezes 1, 5. Observe, ó, que nessa divisão aqui os radicais têm o mesmo índice. Então, conservo o mesmo índice, ó. 4 ao cubo, 64. 2 elevado a 5, 32. Bom, raiz 15, né? De 64 dividido por 32, que dá raiz de índice 15 e radicando 2. Muito bem, vamos para o item, o terceiro caso. Não, só 2 casos que temos ali, né? Potência de um radical. Olha só como é fácil. Eu tenho aqui a raiz de índice 6, né, cujo radicando é 5. Bom, sabemos que se o expoente é 2, eu vou multiplicar a raiz sexta, né, de 5 vezes a raiz 6 de 5, né? Um produto, né, envolvendo 2 radicais semelhantes. Muito bem, conservo o radical, né, o mesmo índice, e multiplico os radicandos. 5 vezes 5, 5 ao quadrado, né? Logo, 6, raiz sexta de 5 ao quadrado. Agora observe o seguinte, ó. Esse radical aqui não ficou parecido com esse aqui, porque, ó, o expoente de 5, né? 1 vezes 2, 2. Aí eu posso até simplificar aqui. Então, vamos lá, olha só. Raiz de índice n de a, entre parênteses aqui, elevado a m, eu vou multiplicar o expoente de a, que é 1, vezes m, ó, 1 vezes m, m, e transformo essa potência, tá, desta forma. Exemplo. Vamos ver, eu tenho 2 exemplos, o a e o b. O que eu vou fazer aqui? Ó? O expoente de 3 aqui, né? 1 vezes 5, ó, 5, e não faço mais nada. Aqui, o expoente de x, né? 3 vezes 2, 6, e acabo por ali, certo? Vamos ver o exemplo C e o exemplo D. Agora eu tenho aqui, ó, 2 vezes a raiz quarta de 3 elevado ao quadrado.
Aqui é a mesma coisa, 3 vezes a raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Esse, como é um produto, eu vou elevar esse 2 a esse expoente, tá? 2 ao quadrado e 3, né? 1 vezes 2, né? Vamos ver, ó. 2 ao quadrado, raiz quarta de 3 ao quadrado, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 ao quadrado, 4, raiz quarta de 9. 3 ao quadrado, 9. Aqui é a mesma coisa, ó. 3 ao quadrado, ó. Raiz quinta de 2, ó. 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. 2 elevado a sexta, 64. Seguindo em frente, radical de um radical, ou seja, radical de um radical. Esses dois exemplos aqui são parecidos, são iguais, né? Vamos resolver de duas formas diferentes, ó. A raiz quadrada de 64 é 8, né? Mas 8 decomposto em fatores primos é o mesmo que 2 ao cubo, né? O expoente aqui de 2 é 3 e o índice é 3, já que são iguais, o 2 pode sair, ó, tá? Aqui, raiz cúbica da raiz quadrada de 64, né? O que eu posso fazer, ó? 3 vezes 2, 6. 64 não é o mesmo que 2 elevado a sexta, né? Ó, expoente aqui é 6 e o índice aqui é 6. Eu posso extrair, né? Bom, verificamos que esses dois exemplos, né, produziram o mesmo resultado de forma diferente. Então, nós podemos ter um padrão aí, né? Ó, a raiz de índice M da raiz de índice N de A, eu multiplico, ó, esse índice por esse índice, ó, M vezes N, e generalizo, né? Ó, exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica da raiz quarta de 2. Vou multiplicar, ó, 3 vezes 4, 12, e acabou. Ó, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, e acabou. Vamos lá. Expressões com radicais. Nós temos as três propriedades: a distributiva, o quadrado de um binômio e um produto da soma pela diferença. Na distributiva eu tenho A vezes M mais A vezes N. Eu distribuí aqui no quadrado de um binômio, ou seja, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E no quadrado da diferença, teremos, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença. Produto soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos aos exemplos. Nós temos aqui, ó, esses exemplos, né, que nós vamos resolver. Olha só, raiz quadrada de 3 multiplicado por essa expressão. Vamos distribuir, ó, raiz quadrada de 3, né, vezes a raiz quadrada de 2, ó, 3 vezes 2, menos a raiz quadrada de 3 vezes 5. Ó, os índices são iguais, então eu posso fazer isso. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. E paro por ali. Olha só, os índices são iguais, né? 2 raiz quadrada de 3 vezes 3 raiz quadrada de 5. Vou multiplicar o coeficiente com coeficiente e radicando com radicando. Ó, 2 raiz quadrada de 3 vezes 3 raiz quadrada de 5, mais 2 raiz quadrada de 3 vezes 4 raiz quadrada de 7. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Aqui eu tenho um produto envolvendo dois binômios. Então, vamos distribuir, ó, 2 vezes raiz quadrada de 5, multiplicando 2 vezes menos 4, menos 8. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, 5 vezes 5, 25.
a raiz quadrada de 5 vezes menos 4, raiz quadrada de 5. Vamos extrair essa raiz aqui, ó. O que nós teremos? A raiz quadrada de 25, 5. Quem a gente pode juntar aqui, ó? 2 raiz quadrada de 5 e menos 4 raiz quadrada de 5. Não posso juntar esse com esse, ó, porque não são semelhantes. Então, ó, 2 menos 4 menos 2 raiz quadrada de 5. Menos 8 mais 5, menos 3. Quadrado da soma de dois termos. Ou seja, nós temos aqui o quadrado de um binômio, o quadrado da soma. Então, o quadrado da soma, né, é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. 1 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado, raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 3, 6. A raiz quadrada, né, de 3 elevado ao quadrado, né, são iguais, né? 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 9, 3. Vamos juntar o 2 com o 3, ó, que dá 5, mais 2, raiz quadrada de 6. Quadrado da diferença. Bom, é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, ó, primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, 5, menos 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 5, mais 2 ao quadrado, 4. 5 mais 4, 9, menos 4, raiz quadrada de 5. Produto da soma pela diferença. Ó. Produto da soma pela diferença. Aqui é bem rápido. Ó. É igual a diferença entre o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, raiz quadrada, né, de 3 elevado ao quadrado, menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. A raiz quadrada de 9 é 3, de 4 é 2. 3 menos 2, 1. Muito fácil, né? Então, terminamos aqui a nossa aula número 3. Um abraço a todos e até a aula número 4. Tchau, gente.